Pronto, então lembra de todos esses detalhes, principalmente aonde, Kleber? Lá na parte prática, tá? Eu não posso deixar de falar toda a parte teórica da natação e não dar tanto a minha experiência como que a literatura fala sobre cada um dos fundamentos e os erros, né? Como a gente pode evitar isso aí. Então, nado costas, para você garantir o máximo da sua flutuação, posição do corpo, decúbito dorsal, tá? E aí, deixa eu só ver aqui. Pronto, é nessa característica aqui que eu queria falar principalmente. Então, uma das primeiras características do nado costas é o alinhamento horizontal, tá? Aí nós temos uma imagem, uma foto que foi retirada de cima, tá? De cima para baixo, e aí você tem uma visão da pessoa, mas o ideal seria uma figura que tivesse lateralizada, e aí você consegue ver a pessoa totalmente alinhada, ok? Qualquer desequilíbrio, tipo a perna, se a perna afundar, o corpo vai junto. É importante ter isso aqui. Então, as principais áreas de controle é a região aqui dos braços, tá? Do membro superior, você manter alinhada, o seu quadril, manter o quadril elevado, e aí, como é uma característica hidrodinâmica, eu vou falar dos aspectos de meninos e meninas, tá? De homem e mulher. Então, o alinhamento horizontal, bem rapidamente, o corpo deve permanecer em decúbito dorsal e na posição horizontal em relação, ok, à superfície da água, o que a gente chama de lâmina d'água, ok? Até aqui tudo entendido. Quando eu falo no alinhamento horizontal, eu tenho que citar que é uma característica hidrodinâmica, né? Ou seja, uma execução de um movimento dentro do meio aquático, beleza? Só que alguns erros às vezes atrapalham isso aí. O principal deles, posicionamento da cabeça. Tem pessoas que vão fazer a execução do nado costas, principalmente no início, primeiro fundamento, nado costas, pernada, e acaba fazendo esse movimento de abaixamento da cabeça, né? Aqui, ou seja, ele tende a trazer o queixo e colar no peito para olhar a perna, para saber se está executando corretamente. Quando você baixa o queixo, você acaba tirando a sua cabeça do alinhamento da lâmina d'água. Consequentemente, isso aqui vai fazer o mesmo movimento que eu falei lá para vocês no nado crawl, o movimento de gangorra. Se você baixa a cabeça, o seu corpo vai fazer o quê? Ó, elevar, cabeça alta, os pés embaixo. Então você tem que manter o máximo possível alinhado. A execução e o plano de visão da minha cabeça é sempre para cima e para trás. E tudo é um contexto de equilíbrio. Por que, Kleber? Se você está com uma visão como se fosse um plano de Frankfurt ali, quem lembra de antropometria, né? Uma visão horizontal, mas você se deita e não altera seu plano de visão, você vai estar equilibrado no meio aquático. Agora, se você faz isso aqui de maneira exacerbada, como eu disse, a visão é para cima e para trás, tem pessoas que fazem isso. Você acabou tirando, principalmente a sua cabeça do alinhamento, o corpo vai desalinhar, a tendência é que os segmentos do membro inferior elevem um pouco e você faça o quê? Um mergulho. Aí vem a capa d'água, passa por cima do seu rosto e ó, água no nariz. Sempre eu quero falar isso aqui porque tem muita gente nas primeiras aulas, quando a gente chegar lá na parte do nado costa, vai sair muito fanhoso. E não é corona e não é gripe. É muita água que entrou, principalmente pelas narinas, tá? Então, muito cuidado com isso aqui para... tem um malefício maior, Kleber? Não, tem um desconforto que é ruim durante a execução do nado, tá? Às vezes, como é que eu posso melhorar isso aqui? Puxa o ar pela boca, faz 10 respirações, que a gente chama. Ar pela boca, afunda, solta pelo nariz, você consegue aliviar essa queimação na região do nariz, tá bom? Beleza, Kleber. Falando aí sobre características hidrodinâmicas de meninos e meninas, tá? Homens, principalmente homens um pouco mais, com estatura mais elevada, tem muita dificuldade nesse alinhamento horizontal. Como assim, Kleber? Homens com estatura um pouco mais elevada, geralmente, tá? Não estou aí também falando de uma maneira absoluta, mas eles têm uma concentração maior de massa muscular na região inferior, tá? E aí, consequentemente, essa massa muscular ela vem agregada de um baixo percentual de gordura. Ou seja, o homem tem
menos concentração de gordura nas pernas do que diferentemente das meninas na região do quadril e do quadríceps, tá? E aí, lembra lá do princípio de Arquimedes, né? Da densidade corporal. Massa muscular é mais pesada do que a gordura. Consequentemente, os homens às vezes apresentam mais dificuldade na flutuação do nado costas, não pela sua região do quadril nem pela parte superior, mas pela parte inferior. E aí como é que a gente compensa isso? Fazendo movimento de pernas. Como a gente tem mais força, mais potência, a gente tem que compensar. As meninas, elas flutuam com mais facilidade, principalmente pela região glútea, que tem uma concentração maior de gordura, tá bom? E também pela região do quadríceps, que aí as mulheres tendem a acumular mais gordura nessa região. São as chamadas celulites. Para quem tem, eu não tenho, mas você mesmo assim tem uma concentração de gordura nessa parte inferior. Os homens já vai mais subir mais, tipo a concentração nossa de gordura geralmente aí na região do abdômen, do tórax, e aí isso aí até facilita nessa parte da flutuação dos membros superiores, da parte superior do corpo. Mas no nado costas há uma dificuldade. Só um minuto, viu, pessoal? Vou tirar uma laminazinha que estava fazendo um reflexo aqui no meu olho. Então, lembre-se dessa primeira característica. Como é que eu compenso, Kleber? Fazendo um movimento um pouco mais acelerado das minhas pernas. Aí eu consigo, como é um motor, né? Minhas pernas servem como motor no meio aquático. Aí eu consigo fazer o deslocamento e manter o equilíbrio. Para as meninas, vocês vão perceberem quando estiver lá no nado costas, a flutuação é mais fácil para as meninas do que para os homens, por uma característica. Pode acontecer também de meninos não terem dificuldades, também pode acontecer, tá? Mas a gente está dando aqui o que a literatura apresenta e o que a experiência também que eu trago nas aulas, pelo tempo que eu trabalhei, que acontece com relação a esse aspecto aí da flutuação, tá? Até aqui alguma dúvida, pessoal? Tem só... Pronto, Natanael. Só retornando aqui agora que eu dei uma olhadinha no chat, eu estava sem a visão. O nado costas, ele não é complicado na perspectiva da coordenação motora e da execução, comparando em relação ao nado peito e borboleta. Ele é complicado só nessas situações porque às vezes a pessoa tende, de uma maneira natural, né, a nadar em decúbito ventral, ou seja, de frente. Poucas pessoas tendem a nadar de costa, a não ser quando ela está querendo administrar o cansaço, né? Que a melhor maneira de você descansar no meio aquático, e aí é claro, tudo também depende da sua flutuação, é em decúbito dorsal, porque você consegue flutuar com pequenos movimentos, ficar só fazendo ali a flutuação em decúbito ventral, já fica mais complicado. Qualquer coisinha, como as vias aéreas entram em contato rapidamente com a água, você tende a cansar mais rapidamente, tá? Então, tá nadando, cansou, aprenda a fazer um bom nado de costas, não nadando totalmente, mas fazer uma boa flutuação no nado de costas, para que você libere suas vias aéreas superiores, consiga fazer o mínimo de movimento nos braços, consiga respirar e descansar também a sua musculatura, para depois você continuar nadando aí, ok? Então, mas não é difícil, tá? Depois da primeira base, que é a do nado crawl, no costas se torna mais fácil. Então, outro aspecto, outra característica aí do nado de costas é o alinhamento lateral. Como assim, Cleber? Os ombros devem servir de referência para que o quadril e pernas permaneçam dentro de uma linha imaginária. Foi o que eu falei para vocês. Esse alinhamento, ela perpassa por todo o seu corpo. Imagina uma linha, só que agora aplicada na horizontal, tá? E aí tem que estar alinhado o ombro, quadril, joelho e calcanhar. Só que às vezes o que sai um pouco do alinhamento deve ser o seu quadril, o joelho e o seu calcanhar em detrimento das pernadas, tá? O ombro faz um pequeno alinhamento lateral. E aí a cabeça deverá descansar na água e o rosto deverá permanecer fora da água. O olho deve fixar-se num ponto, como eu disse, para trás e para cima, ok? Para trás e para cima.
e não deve alterar a angulação da cabeça. E pode-se ficar uma pergunta, Kleber, como é que são executadas as provas do nado crawl? Como é que o atleta sabe como é que ele vai chegar ali na borda? Então nós temos em toda a organização da competição, no nado, especificamente no nado de costas, que a gente chama de bandeirolas, tá? Seria uma linha pendurada com aquelas bandeirolazinhas como se você, como a gente estivesse falando do São João, tá? E nessas bandeirolas, a gente está falando aqui de atletas, tá? Quando o atleta chega ali na bandeirola, ele sabe que vai ter 5 ou 6 metros até a borda da piscina, tá? Até a parede. Como é que ele se organiza? Ele tem que fazer a contagem de braçadas. Como ele já treinou há bastante tempo, ele sabe quantas braçadas são necessárias a partir daquela bandeirola para tocar na borda. Isso evita o quê? Trazer a mão e bater na quina da borda, tá? Ah, Kleber, mas isso aí são atletas. E como é que a gente faz isso com alunos? Com alunos vocês podem instruírem, sim, dele fazer um pequeno rolamento e uma olhada para trás. Não tem problema não, tá? Tudo é questão de aprendizagem até se acostumar, até porque não é todas as piscinas que tem uma bandeirola pendurada para poder situar o aluno e ele fazer uma contagem, que é coisa muito mais complicada, tá? Respiração. Inspiração durante a recuperação de um braço, expiração durante a recuperação do outro, tá? Sempre fazer nessa mecânica. Por que, Kleber? Um dos braços vai estar inserido no meio aquático. Quando vocês retornarem esses braços, né, que para ficar mais intuitivo, mais instrutivo, então nós temos aqui esse braço que está no movimento aéreo, que é chamado de fase de recuperação, tá? Já já a gente vai especificar cada uma desses momentos da braçada. Tá. E nós temos um braço que está no meio aquático, que aqui é a fase propulsiva, né? Recuperação e fase propulsiva, ok? Então, a inspiração deve ser executada durante a recuperação de um braço. Então, quando esse braço esquerdo aqui estiver fazendo esse movimento de recuperação, que é quando ele vai passar lá atrás da cabeça, tá? Você executa a sua respiração e vice-versa quando estiver fazendo com o outro braço. Por que, Kleber, que deve-se ter um movimento exato? Porque imagina aqui, o seu braço está saindo da água. Consequentemente, vai ter respingos, né? Água caindo. Então é importante fazer até essa angulação aqui, a sua respiração, porque às vezes o braço acaba jogando água na sua face, tá? No seu rosto. E aí tem pessoas que não conseguem administrar a recuperação, ou seja, a inspiração, e acaba coletando água pelo nariz e gera incômodo, tá? Sempre eu vou me referir no nado costas, o principal ponto é incômodo na respiração quando entrar água pelas vias aéreas superiores, tá? Então o momento da respiração é esse, tá? Até quando o braço estiver chegando perto ali do alinhamento do ombro, formando, que a gente poderia dizer aqui, um ângulo de 90 graus, tá? Ok? Passou disso, pode respirar ainda? Pode, desde que você tenha cuidado que os respingos, que as gotas de água que estão no seu braço não caia no seu rosto, ok? Qualquer coisa, se tiverem alguma dúvida, pode perguntar. Ok. Depois nós temos aqui a ação das pernas, tá? A ação das pernas, elas são alternadas também. Nunca devem ultrapassar a superfície da água, tá? E aí notem aqui o detalhe que às vezes... Oi. Oi. Tem uma pergunta lá no chat. Pronto, deixa eu dar uma olhadinha. Pronto, Natanael. Com relação à abraçada, é o seguinte... A gente tem que tratar lá do ponto de vista da cinesiologia, que nós falamos muito nisso aqui, né? A articulação do ombro é a que possui a maior mobilidade no corpo humano, né? E aí teve aquele ditado popular que eu trouxe para vocês: a quem muito se dá,
muito é cobrado. Então, em detrimento desse alto nível de movimentação, de liberdade, nós temos aí também um alto risco de quê? De instabilidade, tá? Tem pessoas que tendem a fazer a braçada. Eu tô aqui, imagina que eu estou deitado na piscina e vou fazer minha braçada, tá? Na hora que eu fizer a braçada, tem pessoas que não fazem o que a gente chama de rolamento de tronco. Como assim? Eu vou querer fazer uma braçada lá atrás, profunda, mas eu não faço um rolamento de tronco, ou seja, girar em torno do meu próprio eixo. Então, para eu ter uma braçada, primeiro, mais eficiente, eu tenho que fazer alguns rolamentos. E aí, ó, primeiro passo é esse, eficiência. Segundo passo, fazendo o rolamento de tronco, eu tiro a tensão na região do meu ombro, porque eu imagino duas situações. O corpo totalmente reto e eu vou fazer uma braçada lá atrás. Só fazendo esse movimento aqui, se você estiver sentado, você já começa a sentir dor ou incômodo na região do ombro, tá? Mas se eu vou fazer uma braçada lá atrás e eu giro em torno do meu próprio eixo, eu diminuo a tensão, consequentemente eu diminuo o risco de lesão, tá? A lesão sempre vem, em qualquer caso, quando você extrapola, tá, o nível de liberdade daquela articulação, seja com carga ou com movimentação, sem tentar diminuir essa tensão, ok? Guardem isso aí. Se eu faço um rolamento de tronco, eu já dou mais liberdade para o meu ombro. Se eu deixo o corpo totalmente parado, eu limito a liberdade e vou fazer toda uma tensão, vou gerar uma tensão exacerbada na minha articulação glenomeral, e aí pode acontecer tipo alguma lesão, às vezes machucar um pouco a região deltoide, o músculo do deltoide, machucar alguns ligamentos, né? O húmero pode dar uma mastigada num ligamento através da cavidade glenoide, passar um ligamento, ele dá uma mastigada e ficar doendo. Pode acontecer uma luxação? Pode. Pode acontecer uma subluxação? Também. Ei, Kleber, pode acontecer aí, pensando num grau bem extremo, um deslocamento do meu húmero, né? Que é quando o ombro sai aí, teoricamente o seu húmero sai da cavidade glenoide. Pode, se a pessoa tiver frouxidão ligamentar, né? Aí, por exemplo, acho que vocês foram alunos de Renan, não foram? Vocês tiveram aula com um professor chamado Renan? Não, acho que não, não? Acho que ninguém... Não, né? Então tá. Nós tínhamos um colega professor que às vezes ele caía de um lado. Sempre gostou de esporte. Mas tipo, ele gostava de ser goleiro. E ele tinha frouxidão ligamentar no ombro direito. Teve um dia que numa competição aí da Unifes, que é aqueles jogos, né, com outras universidades, ele caiu do lado esquerdo e o ombro do lado direito dele saiu com um impacto. Ou seja, uma frouxidão ligamentar bem exacerbada, que aí necessitaria de uma cirurgia, depois um processo de recuperação, tá? Então, lembrem-se disso. É claro, ninguém vai sentir isso aqui de primeira não, a não ser que tenha até um jargão um pouco mais popular, um braço de boneca, que se você balançar ele sai fora, tá? Mas no início pode sentir um pequeno desconforto se você não se ater a dar essa liberdade, né? Girar em torno do próprio eixo, ok? Deixa eu ver aqui. É verdade. Justamente nessa perspectiva, viu, Luan? Isso se aplica para qualquer exercício, né? Extrapolou o nível de liberdade daquela articulação, seja com carga ou com movimentação, a probabilidade de alguma lesão em torno daquela articulação, daquela musculatura, é bem elevada, né? Mas deu para entender aí, né? Como é que eu posso aliviar essa tensão? Não é, eu falei isso aqui, mas pensa aqui, eu dou a perspectiva de um nível bem extremo do exemplo, tá? Geralmente, quando vocês forem fazer as braçadas lá, a gente faz um aquecimento, faz um alongamento, tá? Para poder dar uma relaxada na musculatura. E a partir daí vocês conseguem ter um grau de liberdade na articulação, tá? O negócio é só não forçar, ninguém vai ter o braço machucado de primeira não, tá bom? Até porque a gente já vai passar pelo nado crawl. Tá, beleza. Retornando aqui, então, pernadas, né? Nós temos aqui as pernadas alternadas do nado costas, só um minuto. Durante a animação fazer a explicação. Pronto.
Então, nas pernadas do nado costa, percebam, e aí é um dos erros bem comuns, né? Que